Gravando! Gente, esse é Gustavo, o nosso convidado para falar hoje sobre o tema Kafka, burocracia e frieza. Mas, Jean, que programa é esse? Que programa é esse? Que programa somos nós, né? Quem sou eu, inclusive? Isso tudo são questões que vocês vão aprender hoje, antes do programa, inclusive. Aqui quem fala é Gianluca, ao meu lado está sempre ele, Lucas, Luquita da galera, e nós fazemos parte do podcast Subsonoro, seu podcast sobre psicologia social, cultura e outros temas das ciências humanas. É isso aí. Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, se for o caso também. E hoje o Jean vai ter que colocar água no feijão, que a gente tem uma terceira barriga para alimentar. Gustavo, quer se apresentar bem rápido? Olá a todos, meu nome é Gustavo Rocha, eu sou formado em letras, português e alemão, e acho que foi por isso que eu fui convocado aqui para falar um pouquinho sobre Kafka e um bom programa para todos, vamos ver o que a gente consegue falar aqui. Essa é a primeira vez que tem alguém letrado falando aqui, cara. Um beletrista. Um beletrista, né, que fala. Beletrista, cara, que eu não sabia até convidar ele para participar, o que significava. É uma palavra que só os beletristas conhecem. Enfim. Mas antes de começar, só obrigado, Gustavo, pela disponibilidade aí. Espero que seja um programa bem legal. Obrigado pelo convite também. O link do Lattes dele vai estar na postagem. Quem quiser acessar, ver tudo que ele já fez. E antes, o recadinho também de sempre é: se você gosta do nosso programa, siga a gente no Twitter, dê um feedback pra gente, se vocês acham que a gente tá sendo pedante demais, ou coisa assim, vocês vão falando. E eu não tenho mais nenhum recado. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu apenas tenho que dar um recado que a gente já deu no Twitter, que é que nós estamos gravando esse programa no dia 19 de maio, de outubro não, de maio, 19 de maio, e ontem, dia 18, foi o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, uma bandeira especial para nós da psicologia, vem de uma longa história chamada Reforma Psiquiátrica, e quem quiser saber mais dessa história, fica recomendado o documentário Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, um documentário muito pesado, porém muito relevante sobre a história dos manicômios no Brasil. Baseado no livro homônimo, né? E baseado no livro homônimo, escrito também por ela. Então fica essa espécie de dica cultural antecipada também. Uhum. E de um certo jeito isso tem a ver com o conteúdo do programa que vocês vão escutar agora. Vamos lá? Vambora! Para começar o nosso programa sobre Kafka e burocracia, o nosso convidado especial vai contar um pouco sobre a história e o contexto de vida e obra do Kafka. Vamos lá então. O Kafka, ele nasce em 1883 em Praga, na atual República Tcheca, antigo Império Austro-Húngaro. E ele morre em 1924, meio que na passagem ali para o aniversário de 41 anos dele. Ele teve uma vida, assim, um tanto decepcionante em vários sentidos, tanto com o pai dele, a relação dele nunca foi boa, com as mulheres com quem ele se relacionou, em questão de sabotar os próprios relacionamentos, cancelar noivados e tal, e ele morre de tuberculose, então a vida dele foi bem difícil, assim. E foi curta também, né? Morreu com 40 anos. Sim, nesse sentido foi relativamente curto, assim. Ele morre numa época, já passando um pouco para o contexto histórico também, ele morre numa época em que você ainda não tem o Estado fascista alemão, mas o antissemitismo é uma coisa que meio que sempre está ali na Europa, e isso influencia bastante a obra dele. O Kafka, ele é um escritor que a gente tem bastante já textos em português, todos prosa, ele escrevia prosa. Sobre a vida dele, a história do Kafka tem uma particularidade que é, quando ele morre, ele pede pro amigo dele, o Max Brod. Max Brother, dele. Meu Deus. Ele 5 minutos de programa e a gente já tomou um cartão amarelo. Ele pede pro amigo dele, Max Brod, queimar os manuscritos dele.
certo? E graças a essa traição do amigo dele, a gente tem todos os textos dele. Que coisa louca, por que ele tinha vergonha assim do que ele escreveu? Então, existem relatos de que ele não tinha vergonha propriamente dito dos textos dele, tanto que ele lia os textos dele para os amigos, só que sempre rindo. Uhum. Essa é uma narrativa também, é uma história bem frequentemente contada quando a gente se fala do Kafka, que ele pegava para os amigos dele, deixa eu ler esse textinho que eu escrevi sobre um cara chamado Joseph K. E ele rindo. Quer dizer, era uma piada gigante, assim. Pra ele devia ser uma piada. Não sei se ele tava tentando recalcar uma coisa que ele achava, ele tinha medo de ser ruim, Uhum. e aí ele usava o humor pra desfazer, enfim. Aquele riso, né? De, é horrível isso que Exato. eu fiz, né? Por favor, elogia. Exato. E eu acho que essa história, ela ilustra um pouco como no senso comum o Kafka é um pouco romantizado. Existe uma noção mais ou menos de que ele era um outsider, assim, da literatura, até mesmo porque os textos dele são muito particulares e, enfim, eles parecem muito particulares. Só que, na verdade, na época dele, ele chegou a publicar em vida, chegou a ganhar prêmios e também, assim, ele chegou a se mobilizar sobre questões pertinentes do tempo dele, tipo o judaísmo, essas coisas. Ele tinha interesse nessas coisas. Então, E ele foi reconhecido vivo ainda? Ele teve reconhecimento vivo, não todo o que ele tem hoje, óbvio, mas ele teve reconhecimento em vida. Ele lidou com as publicações dele sobre, tipo, escolher textos, sobre as epígrafes, né? Ele tinha uma pessoa que ajudava ele na editora. A gente tem em português uma boa seleção dos textos dele, só que nem em alemão a gente tem todos os textos publicados, né? Então ainda tem muita coisa a ser publicada A dele. ser publicada, Sobre a importância dele na literatura mais especificamente. Os textos que a gente escolheu para trazer aqui são aqueles que mais têm a ver diretamente, expressamente, com a burocracia, que é o nosso tema. Só que, como todo grande escritor, toda grande obra, as imagens que ele provoca, os textos, as tramas, a narrativa, podem ser interpretadas de várias formas, claro. Então, por exemplo, o próprio tema da burocracia, ou seja, de algo que é meio invisível e paira sempre sobre nós, sobre o indivíduo, pode ser visto, por exemplo, como uma imagem para a busca ou a ausência de Deus, né? Uma imagem mais religiosa. Pode ser visto também como uma espécie de imagem para como era a relação com o pai do Kafka. Ou também, por exemplo, pode ser visto como um estado totalitário. Então, inclusive uma das coisas que se confere ao Kafka é meio essa coisa de ter previsto os horrores do nazismo e tal. E aí, só como uma nota particular, essa semana eu descobri um texto do Kafka que a gente ainda não tem traduzido em português, que chama alguma coisa tipo Blumfeld, um solteirão, alguma coisa assim. E é um texto sobre um cara que ele é, tipo, ele não é uma pessoa muito especial, ele é um trabalhador normal, e ele descobre um dia, quando ele tá chegando em casa, que tem duas bolinhas quicando ali no chão da casa dele. E aí, o conto é basicamente isso, a relação que ele tem com essas bolas, analisando o que elas fazem e tal. E uma frase me chamou a atenção particular porque me parece que diz muito sobre a obra do Kafka em geral, não apenas quando lida com a burocracia. Tem uma hora que ele fala que ele nota que as bolinhas quicando sobre um tapete, elas têm um barulho um pouco mais abafado do que no chão de madeira, por exemplo. Então, o Blumfeld, para ele, isso parece, na verdade, uma fraqueza das bolas, que supostamente deveria incomodar, porque era só colocar um ou dois tapetes embaixo da bola, que aí o barulho dele era totalmente abafado e você conseguiria viver praticamente normalmente com essas bolas na sua vida. Então, essa imagem acho que ilustra muito bem os personagens e protagonistas kafkianos, porque eles são tão alienados e resignados
que eles acham qualquer racionalização para viver com uma coisa absurda. Isso. Então, várias vezes vai parecer que quando a gente toca na burocracia, a gente também toca na alienação, no caso do Kafka. Isso. Isso vai vir, isso é importante. Eu já falar sobre o indivíduo criado pela sociedade burocrática. Antes só da gente começar a falar mais especificamente disso, o Kafka ele teve uma proximidade profissional com o tema da burocracia, certo? Sim. O Kafka, ele trabalhava numa seguradora, inclusive uma citação que eu encontrei dele é numa carta para acho que é uma das esposas dele, eu não lembro agora, talvez a Felice, em que ele fala que o trabalho dele é, assim, comicamente fácil, ou tipo, absolutamente fácil, que ele nem entende para que ele trabalha ou para que ele ganha, na verdade. Todos esses sentimentos, né, de para que ele trabalha, a própria sensação mesmo do convívio com o absurdo dos personagens dele, né, que nem você falou, Gustavo, são elementos que a gente vai entender mais pra frente depois que a gente discutir algumas coisas importantes sobre a burocracia. Mas daria Né? pra dizer que tem a ver com contar a experiência dele com essa irracionalidade racional do mundo cotidiano, assim, né? Certamente. Enfim, muito do que ele escreveu foi inspirado, eu uso dizer, na experiência profissional dele também, né? Do que ele Certamente, viveu é. nessa seguradora aí. Ele era formado em Direito também, né? Sim, exato. Vale completar. Então, um cara que também sempre teve contato com processos, né? O mundo Com as judicial leis. como um todo. Sim, a linguagem, sim, duas fontes de vocabulário do Kafka para as narrativas dele são uma o direito e a outra os contos de fada alemães, que são os Märchen lá, em que você tem muitas coisas no diminutivo, né? Então uma das coisas que os críticos do Kafka comentam muito é esse diminutivo. Então, tipo, um momentinho, é um passinho, essas coisas. Essa é uma coisa que existe muito também nos contos de fada alemães. Olha que interessante isso. Eu não sabia também disso. Essa contextualização de quem foi o Kafka, quais foram as ocupações dele e o contexto no qual ele escrevia, estamos falando aqui principalmente do contexto do entre guerras, né? Fim da Primeira Guerra Mundial e aquele momento precedendo a Segunda Guerra Mundial, vão ser importantes para a gente entender os elementos da obra dele. Antes da gente falar propriamente das obras do Kafka, que tem esses elementos de burocracia e tal, uma coisa para a gente estabelecer um chão comum com vocês que estão nos ouvindo, vai ser delimitar o que é burocracia. Porque essa palavra ela é usada para muitas coisas diferentes. Um primeiro sentido, que é o sentido mais corriqueiro que se usa a palavra burocracia, é para dizer de qualquer coisa que é um obstáculo legal ou um procedimento, um formulário, algum tipo de coisa que você tem que preencher ou documentação para fazer algo que você quer e que você acha que é um obstáculo para você. Então, tem muita burocracia para renovar meu RG, tem muita burocracia para tirar passaporte. Quer dizer, o sentido pejorativo da palavra. O sentido, obviamente, pejorativo, né? Se não fosse tanta burocracia, a minha vida seria mais fácil, né? Assim que a gente costuma se referir a isso. Né? Como procedimentos inúteis, né? Um outro sentido da palavra burocracia, menos comum, mas é para definir uma classe de trabalho. Seriam aqueles profissionais que estão encarregados de lidar com toda essa parafernália documental, assim, todos os processos, todas as normas, as leis, procedimentos. São os burocratas, né? A gente diria. Seria essa classe de trabalhadores que a gente se refere como burocratas. Por final, para a gente ficar com 3 definições e falar de qual a gente está falando, burocracia, num terceiro sentido, seria uma forma de organizar o trabalho e as tarefas de uma sociedade. Essa forma, ela tem algumas características específicas que o Jean já vai falar. Para a gente ficar já referenciado, a gente vai se basear um pouco num episódio do podcast Politicase, do jornal Nexo. Se eu não me engano, é o episódio 53, mas na referência vai estar lá. E é o episódio sobre burocracia. Por que a burocracia pega tão mal e por que ela é tão importante? Eu acho que esse é o nome do episódio. Esse é o nome do episódio que o Jean falou. Mas então, agora que a gente pisa no chão comum de dizer que burocracia é uma forma de organizar o trabalho e a vida social, quais são as características dessa forma? Tá. Primeiro vamos pegar uma conceitualização da burocracia na literatura. Ela não é um conceito criado pelo Max Weber, mas o Max Weber ele é o teórico mais importante que mais pensou sobre a burocracia, explicitamente. Ele contextualizou a burocracia dentro de 3 modos de dominação existentes nas sociedades ao longo da história. O primeiro modo a se falar seria o modo patrimonial,
no qual a dominação ela é exercida por quem é dono desse território, assim. É o modo mais característico do feudalismo, do absolutismo. O rei, ele exerce o poder e ele é obedecido, na verdade, não porque isso é racional, mas porque isso é o direito divino dele, assim. Ele é dono daquilo e é isso aí. Ele herdou esse direito de mandar e ser obedecido, de certo modo. Tem a ver com, então, esse modo de dominação é uma dominação exercida por quem é dono, por quem detém aquele patrimônio, de certo modo, e é o território, né, nesse caso. Tem a dominação carismática, que daí é um modo mais instável de dominação, exercido por líderes religiosos, por revolucionários, tem a ver com o processo de ruptura. É um modo instável porque a dominação, ela existe baseada especialmente na figura daquela pessoa específica. Assim, e na influência que ela tem. Sim, a influência que ela tem sobre as pessoas, assim, tem a ver, é algo muito impossível de você cronificar, de certo modo. A pessoa morre e não tem mais dominação, por exemplo. O rolê Antônio Conselheiro, assim, no caso do Euclides Cunha, qual é o nome? Sertões lá. Dos Sertões. Bem, mas daí a burocracia moderna, esse modo mais moderno de funcionar a burocracia, que é o que a gente vai falar, ele se insere dentro desse terceiro modo de dominação, que é a dominação técnico-racional, no qual as pessoas obedecem não porque é justo ou porque é direito de quem manda ou qualquer coisa assim, elas obedecem porque isso está de acordo com regras racionalmente estipuladas, está de acordo com leis, com o que seria visto como um contrato social, né? E a burocracia moderna, ela se articula com esse modo de dominação e ela tem várias características que são coladas, são pressupostos para o funcionamento do Estado moderno. Entre elas, o formalismo, a racionalização das tarefas, a separação do público do privado, aí que ela se diferencia do que seria o modo de dominação patrimonial, por exemplo, a impessoalidade e a divisão hierárquica e funcional do trabalho. Uma divisão na qual há uma hierarquia piramidal, na qual as pessoas têm tarefas diferentes e há uma diferenciação entre aquele que planeja e aquele que executa. Todas essas características são meio que pressupostos para a burocracia, para o Estado moderno, e são vistas muitas vezes como, hoje em dia, são quase que conceitualmente vistas como algo desejável na gestão pública, de certo modo. A questão da impessoalidade, a separação do público e privado, elas não são características necessariamente negativas, são características vistas como desejáveis, são características da burocracia moderna, são coisas que vieram a partir dessa burocracia moderna para o Estado hoje em dia, assim, e são coisas que de fato elas conferem eficiência às coisas. Então é um momento em que essa burocracia esse conceito de burocracia se choca com o conceito do senso comum, no qual a burocracia atrapalha e ela coloca ineficiência, né? Algo para se discutir mais para frente. A gente não está entrando aqui nos méritos, nas nossas posições particulares, assim, tem a ver mais com esse conceito. Todas essas características que envolvem um processo de racionalização, né, de tirar a sociedade da organização de desígnios divinos ou então de pessoais e carismáticos, né, seguindo as organizações que o Jean trouxe, elas foram processos que, de certo modo, combatiam as relações nepotistas. O que são relações nepotistas? São relações em que uma pessoa com poder, indica outra para ocupar espaços de poder, não por capacidade intelectual, técnica, competência. Indica por uma questão de parentesco ou então proximidade pessoal. Percebam como a burocracia moderna ela vem como um movimento contra o nepotismo. E nesse sentido, ele também, na formação da burocracia moderna, seguiu a tendência da modernidade como um todo, derrubando os governos absolutistas. No lugar do rei e das decisões justificadas por desígnios divinos... só herdadas mesmo. Ou só herdadas também. Você tem uma organização baseada no Estado, que é muito mais organizada pela técnica e pela competência intelectual, digamos assim. Na verdade, você trouxe uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é um dos pilares também da burocracia moderna, que é a meritocracia. A noção de que as pessoas devem exercer um cargo pelo mérito delas, assim, pela competência delas. Mas isso tem a ver, por exemplo, com a questão boa parte dos burocratas hoje em dia, não todos, mas boa parte deles entrarem, por exemplo, por concurso público nos cargos. E, de novo, sem exercer, sem falar um juízo de valor sobre se o concurso público de fato é um mérito ou não, mas isso é algo dessa concepção, pelo menos. Essa concepção de que para exercer um cargo você tem que ter competência para exercê-lo, não basta ser indicado pelo rei ou pela autoridade, né? Tudo isso é um movimento de organização do Estado moderno também.
Eu queria fazer uma autorreferência, que é que a gente falou um pouco mais do surgimento do Estado moderno no nosso episódio número 8, que a gente falou de música brasileira e identidade nacional. A gente falou um pouco do surgimento do Estado moderno lá, principalmente do Estado-nação. Então, quem quiser ouvir mais disso, pula pra lá. Cara, a gente já teve 8 episódios, a gente tá no 10º. Isso aqui é o 10º episódio, cara. Cara, que história. Eu reparei quando eu li aqui, né? Nossa, a gente tá nos 2 dígitos, gente. Muito Chegando. obrigado. Mas, tirando... Daqui a pouco a gente entra na pré-adolescência, né? A gente vai começar a ficar chato. Falar que vocês não entendem a gente. Mas, outro dia, revi de novo o Vingadores, que tem o Groot adolescente, é bem engraçado. I'm so happy, I can't it. You can't help him, I do. Tirando isso, e feita a conceitualização, vamos falar sobre como a burocracia aparece nas obras kafkianas. Vamos lá. A primeira obra que eu escolhi trazer aqui do Kafka é O Processo. Póstuma, publicada em 1925. Só que, tipo, todas essas obras que eu trouxe, o Kafka escreve ela mais ou menos simultaneamente. Tipo, com pausas aqui e ali, etc. Mas então, só pra dizer que é uma coisa que tava sempre na qual ele estava sempre pensando enquanto escrevia os outros textos. O Processo, ele não é incompleto, como será o Castelo, mas a ordem dos capítulos não foi designada pelo próprio Kafka. Então, o Max Brother dele teve que reorganizar. O que traz já uma dificuldade interpretativa, o que traz uma dificuldade interpretativa, porque alguns críticos vão falar, não, esse é o primeiro capítulo, não, faz mais sentido que seja aquele. Enfim, eu acho Tem que essa polêmica aí. mas eu acho que só reforça a imagem labiríntica que o Kafka cria da cidade lá, onde o K anda. Eu acho que é legal o fato do K sair de um prédio, entrar em outro, aí ele sai, em vez do mesmo prédio, ele sai de um terceiro, alguma coisa assim, sabe? E qual é a premissa do Processo, pra quem não conhece esse livro? A premissa do Processo é, logo na primeira frase, alguém deveria ter caluniado o Joseph K, porque sem que ele tivesse feito nada de mal, ele foi processado. Chegaram 2 caras da lei, e falaram que ele estava sendo processado. Não, se ele não tivesse feito nada de mal, não teria sido processado. Quem não deve não teme, né? Não. Então, aqui a gente tem o tema da lei, né? E aí vai passar pela burocracia. Assim, logo de cara. O problema é que o K, ele não parece ter direito nem de acesso à lei, nem de entender do que exatamente ele está sendo processado. Ele só tem direito de lidar um pouco com essa burocracia, conseguir o advogado, falar com alguém que sabe quando vão ter as audiências. Então ele fica meio que só com a parte ruim, assim, entre aspas. Ele só sente a superfície da coisa, né? Sem chegar de fato no cerne, que é a lei. Neste texto, O Processo, figura um texto que o Kafka vai publicar também em outra forma, que numa forma mais curta, que é uma parábola, que é um gênero bem caro dele também, que chama Diante da Lei. A trama dessa pequena parábola é: um homem chega nos portões da lei, né, onde tem um porteiro. O homem pede passagem. O porteiro fala que aquela entrada, que ele não pode entrar naquela hora. Aí, à medida que o homem vai insistindo, ele vai descobrindo algumas coisas. Por exemplo, de que aquela entrada é a primeira de muitas. O homem também ele tenta apelar para o apreço do porteiro, dando presentes para ele. Só que aí ele fala, eu só aceito para você não achar que você deixou de fazer alguma coisa. Mas, na verdade, eu não vou deixar você entrar. O homem espia para ver quantos portões mais ele tem. E aí o cara fala, nossa, a mera visão do próximo portão me é insuportável. Tanto que o poder vai gradativamente ficando mais forte. E também essa imagem é boa porque ele vai ficando insuportável. É um poder insuportável. Isso é legal. Por fim, depois de anos e anos e anos, esperando para receber a entrada na lei, na medida que ele está morrendo, o homem está morrendo, e ele faz uma pergunta final, assim, ele pergunta, por que, se aquela ali é realmente a porta da lei, por que ninguém mais apareceu ali? Porque todo mundo almeja a lei, todo mundo quer acesso a ela. E aí, o que o porteiro responde é que, apesar daquela ser a portão da lei, aquela entrada em específica
foi feita especificamente para ele. Então, aqui, como eu falei na introdução, você pode entender de diversas formas o texto do Kafka. Me parece que tem uma imagem bem religiosa, várias conotações bem religiosas aqui, no sentido de que você, como a entrada foi feita para ele, tem uma questão da eleição divina. Tendo em vista que o Kafka, por exemplo, ele era judeu, que é exatamente o povo eleito, né? Eu acho que tem uma espécie de ironia aí nesse texto, porque, de alguma forma, essa eleição no Kafka, ela não é mais uma coisa boa, né? Ser eleito pela lei não é mais a mesma coisa que ser o povo eleito. É uma maldição, É uma maldição, exato. Ela convive com as duas coisas. Apesar da interpretação religiosa, né, que é a característica que você disse antes, né, Gustavo, da possibilidade de ler um texto, um bom texto de várias perspectivas, né, com uma característica de quem é um grande autor, um texto relevante e tal, o processo e a parábola diante da lei, que está dentro do processo, trazem elementos muito importantes para a gente debater um pouco sobre como é o funcionamento da burocracia e, sobretudo, como ela impacta cada cidadão singular. Né? Porque a burocracia, apesar de ser um processo, ou a organização de processos, de modo que seja igual para todo mundo, né? Todo mundo tem que fazer o formulário, todo mundo tem que seguir a norma ou a lei, ela não abre mão de individualizar tudo isso, né? E na obra no processo, né, no livro do Kafka, essa característica de individualizar o efeito da burocracia é que nem você disse, pode ser uma sensação de ter sido escolhido para um efeito ruim, como é justamente o começo do livro que você trouxe, que é numa bela manhã, o Sr. K, sem saber porquê, acorda sendo processado. Parece bom, ele foi escolhido para ser o processado daquele dia, não importa o que ele fez ou não. Nesse sentido, é uma coisa arbitrária, independe disso ter um sentido ou não, da vontade dele ou não, e essa arbitrariedade vai ser também uma marca de vários outros textos do Kafka. Né? Vou dar um exemplo só da Metamorfose, que é o mais famoso dele, né? Do Gregor Samsa um dia acordou e viu que ele tinha se transformado num inseto. O Kafka nunca fala que foi uma barata. Monstruoso. É que a gente acha que as baratas são os únicos insetos monstruosos que tem, né? Mas aí ele nunca falou em barata lá. Então pode ser... Se você tem medo de joaninha, pode ser joaninha. Enfim, você queria falar Quem uma tem coisa? medo de joaninha, pô? É uma coisa mal fofinha, assim. Não, eu queria falar sobre o negócio do processo, o que eu acho mais interessante também é que em nenhum momento ele descobre por que ele está sendo processado. Em nenhum momento a gente descobre também como leitor por que ele está sendo processado. Isso, de certo modo, não importa, né? Também não é visto como uma coisa que deve ser explicada. Assim. Inclusive, os homens que vão avisá-lo de que ele está sendo processado falam que, na verdade, eles só estão avisando, porque o K ele deve continuar vivendo a vida dele normalmente. Né? Isso tem a ver com a questão da divisão de tarefas e o funcionamento hierárquico. Ninguém sabe, nem os trabalhadores que estão envolvidos com o Joseph K. sabem por que ele está sendo processado. Eles só sabem o que eles têm que fazer naquela tarefa específica. Assim. Estão todos, de certo modo, estranhados de todo o funcionamento, de todas as razões daquilo. Assim. Talvez, se alguém sabe, esse alguém é completamente inacessível pelo próprio Joseph K. Assim. Inclusive, tanto esses homens que vão avisá-lo, quanto o porteiro lá da parábola da lei, eles reconhecem mesmo a inferioridade deles. Sim. Eles estão nessa máquina, mas eles percebem, tipo, não, mas eu sou um inseto perto do último porteiro, né? As consequências daquilo não importam para eles também. O que importa é fazer a tarefa bem feita. Isso que você falou do paradoxo, né? Essa coisa de ser escolhido, né? Um paradoxo da burocracia. A gente também vê a burocracia como essa coisa impeditiva, né? Tipo, é um obstáculo, mas por outro lado, ela convive com a imagem de que ela é exatamente o que garante que a gente consiga fazer alguma coisa, né? Se é a burocracia que faz eu demorar para tirar o meu RG, é exatamente a burocracia que permite que eu tire um novo RG. Então ela convive também com esse paradoxo, né? E o segundo comentário rapidinho é que eu tinha mencionado a visão mais religiosa a interpretação mais religiosa, que só para notar que é a visão que o Max Brod, também judeu, mais divulgou, né? Então, como ele foi o cara que publicou as obras do Kafka, né, em grande parte, ele deteve em grande parte também da interpretação que foi dada. Então, predominou-se por muito tempo uma visão religiosa da obra do Kafka por causa
do amigo. Porque esse Da brother é o leitura. máximo, né, cara? É o máximo. Max Meu Brother. Deus, você Tá tá bom, fora, siga. gente. Não, o processo traz uma outra imagem também comum a outras obras do Kafka, mas acho que o processo talvez é que traga isso mais claro, né? Que é a relação entre lei e justiça, no funcionamento extremamente burocrático, né? Como acontece no processo, que nem o Jean e o Gustavo falaram, o K acorda, ele está sendo processado, ninguém sabe por que ele está sendo processado, nem os personagens, nem o leitor. Os oficiais que vão lá avisar ele que está sendo processado só estão cumprindo as ordens de avisá-lo que ele está sendo processado. E tem uma cena engraçada também no processo, que é quando ele se encontra com os juízes do processo dele, e os juízes eles estão um pouco atabalhados, eles não sabem exatamente quem eles estão julgando, que Eles caso acham que é ele aquele. Eles acham que ele é um pintor, né? De paredes. Eles né? perguntam se ele é um pintor primeiro, depois ele fala que não, eu sou o cara que está sendo processado, não sei o quê. Então você tem um funcionamento de uma máquina, né? Essa metáfora da máquina ela vai ser muito importante até um pouco mais para frente também, que faz com que a lei, a execução das leis e o cumprimento dos procedimentos legais sejam mais importantes do que a própria justiça. Sim. E isso faz com que o cumprimento da lei ela possa também conviver com o seu descumprimento. E nessa relação entre a lei e a sua exceção, a gente pode pular um pouco para o Castelo, né? Que é a próxima obra do Kafka. Bom, a segunda obra que eu trouxe é o Castelo, de 1926. Esse sim incompleto e ele termina tipo no meio da frase. Assim. Aí é meio estranho ler. Enfim, aqui uma das grandes diferenças entre o processo e o Castelo, que é assim que eu estou pensando nos textos, em comparação entre um e outro, para a gente saber como a burocracia é representada em cada um deles, é que aqui, em vez de você ter o contexto urbano da cidade, você tem um lugar que é um pouquinho mais, parece Provincial, uma assim. vila, mais provincial, mais provinciana, assim. E além disso, isso permite com que as relações que antes eram cargos, né? Porque no castelo, no processo, desculpa, você tinha os caras que trabalhavam de fato para cada instância da lei. Aqui, essas relações coincidem com relações pessoais, tipo, ou familiares ou de amizades. Então, é um jeito interessante de ver como nesse lugar você tem tanto tipo, a modernização quanto o atraso. Tem uma questão de algo moderno, mas também tem um quê de feudal. Um dos exemplos que eu trouxe, então, é uma passagem em que o narrador descreve o K olhando para o castelo. E ele fala que o castelo não tem claridade e que ele não parece nem com uma fortaleza feudal, nem com uma mansão moderna. De certa forma, isso reforça o caráter meio mágico do castelo, dessa obra inteira Castelo, porque é um pouco atemporal. É uma das diferenças do processo para o castelo. Aqui você tem mais uma coisa meio mágica também. As coisas são meio mais sombrias, mais estranhas aqui que acontecem. Mas essa distância entre o cidadão comum e a máxima autoridade, né, que nesse caso seria o próprio castelo, também é uma marca comum, né, da organização burocrática, né? Porque como tem uma divisão hierárquica muito grande das funções e dos trabalhos, a tendência é que o nosso contato com essa organização seja com as pontas, né? E nunca com o centro. Por isso, talvez essa imagem de algo distante e inalcançável, né? O castelo traz muito isso, né? Sim, e de novo, meio religioso, né? Sim. E aí, como eu falei no começo, você não sabe se ele está usando uma noção religiosa para falar do castelo e da burocracia, da lei, ou se ele está usando a imagem da burocracia, do castelo, da lei para falar de religião. Você não sabe a intenção dele, mas de certo modo é possível fazer essas diferentes interpretações. Assim. Isso. Exatamente. Aí, um pouquinho mais dessa passagem, ele fala que para você entender que aquilo ali era um castelo, né, já que ele não parece nenhum nem outro, você tinha que meio que já acreditar nisso, sabe? Então, isso eu acho uma coisa que é muito importante na obra do Kafka em geral, que é você precisa projetar uma coisa numa pessoa ou num objeto
para você entender isso, para você entender ele de certa forma. Essa projeção acho que é muito, muito clara. No castelo também você tem a questão de que toda a burocracia ela é formalizada, tipo, concretizada no castelo. Então no processo você era um pouquinho mais diluído, porque você tinha as pessoas e tal. Aqui todo mundo é uma extensão do castelo. Uma coisa também talvez interessante, a própria palavra alemã para castelo, que é Schloss, ela tem um radical, é o mesmo radical da palavra fechado, né? Então isso reforça um pouco essa imagem de algo inalcançável, né, tipo, inadentrável, assim, alguma coisa E assim. para quem não conhece o castelo, qual seria uma sinopse rápida? Uma boa sinopse do livro seria que o agrimensor K chega numa vila e você nunca entende direito se ele foi de fato encarregado para fazer isso ou se ele chegou sem ninguém saber. E aí o que ele quer é de fato exercer o trabalho dele, só que para isso ele precisa de falar com as autoridades locais. O que ele nunca chega a conseguir, ele só fala, né, com a ponta, com a periferia ali da burocracia. Então aí aparece uma burocracia que barra o trabalho dele, né? Burocracia como algo também que paralisa tudo. Assim. Isso. E o castelo tem um ponto que você falou mais atrás, mas é importante resgatar, que é justamente a convivência entre esse aspecto moderno, né, a organização, a administração, a divisão de funções, a racionalidade nas funções, né? Então o K ele vai procurar a cada capítulo a pessoa certa com quem ele tem que falar e só essa pessoa sabe supostamente responder o que ele quer saber. Mas ao mesmo tempo isso convive com um funcionamento feudal, né, com outras regras de convívio, essas mais marcadas por relações pessoais, né, patrimoniais e tal. Essa também vai ser uma marca de como a burocracia vai existir na sociedade real, né, não só nos livros do Kafka, né. A organização burocrática da vida, coloquemos assim, vai com a racionalização, divisão de tarefas, impessoalidade, meritocracia e tal, ela não vai desbancar completamente outras formas de organizar a sociedade, né? Sim, porque na sociedade, né, o que é hegemônico não é único, assim, há outras formas periféricas. E também porque a burocracia ela precisa de um componente não burocrático para funcionar, assim. Se a burocracia for perfeita, ela paralisa tudo, assim. Um exemplo são as operações padrões da Polícia Federal, ou em que os policiais eles fazem um tipo de greve que é fazer tudo que está estritamente previsto em lei que eles têm que fazer, e isso paralisa completamente os aeroportos, por exemplo, ou no caso dos policiais federais. Ou motoristas de ônibus, que também tem esse tipo de greve em que eles fazem tudo que é todas as atribuições formais deles, e isso acaba com o trânsito de São Paulo, por exemplo. Por quê? Porque para as coisas funcionais elas precisam de um elemento do macete, né, do humano, assim, de algo que é imprevisível, assim. E para a legislação funcionar, ela precisa também de um componente que é o desrespeito a ela, sabe? É necessário um pouquinho de ilegalidade para a lei de fato ser aplicada do jeito que é, sabe? Para ela ter alguma Eficácia. Mas bem, é só para falar também que tipo, a burocracia para funcionar, ela precisa ser um pouquinho desrespeitada também. isso, essas operações padrões, elas mostram como as normas, né, os procedimentos forem seguidos à risca, né, conforme foram elaborados, não dão conta dos problemas que eles supostamente solucionariam, né? Sim. Assim, inclusive emperram o sistema, né? No caso da Polícia Federal, no caso do metrô, no caso do ônibus, enfim. Tudo isso traz à tona de novo essa relação entre o que é absolutamente planejado e impessoal e a marca que cada uma das pessoas deixa na hora de realizar esses trabalhos. Enquanto no processo a gente tem algo que é muito mais impessoal, no castelo essa pessoalidade está muito mais presente, assim. Eu concordo marcado. plenamente. Eu acho que o fato de você ter um contexto mais provinciano reforça exatamente isso, assim. Porque aqui você tem uma concretização da burocracia, que ela dá tanto na forma do castelo quanto das pessoas mesmo, certo? Você precisa tanto das pessoas fisicamente funcionando como se fossem máquinas burocráticas, muito embora elas sejam humanas ainda, essa é a contradição, e também da imagem de algo que é inalcançável, às vezes nem existe, que é o castelo. Um poder distante, né? Exato. Exige-se esse poder distante, exato. E uma terceira obra é um conto. Isso,
a terceira obra que eu trouxe chama Na Colônia Penal, do Kafka, publicado originalmente como uma obra em si, uma novela, enfim, publicado como um livro, mas a gente tem dentro de uma coletânea, né? Então a gente entende ou como conto ou como novela, porque ele é um pouquinho mais longo. A trama desse daqui é que você tem uma colônia penal e um homem chamado viajante ou explorador, independente da tradução, ele chega para conhecer um pouquinho como que é o funcionamento dessa colônia penal. Colônia penal, um lugar onde as penas são aplicadas aos criminosos. As penas são aplicadas. Então, nesta novela em específico, a gente tem basicamente esses três personagens: o viajante, o oficial e o prisioneiro, né? O cara que está sofrendo a pena ali na cama enquanto eles observam receber a pena, né? Então, a gente tem ainda falando de burocracia, claro, porque você passa todo o mecanismo de aplicação de pena passa pela burocracia, é tudo uma coisa bem racional. Só que uma das coisas que permite a gente fazer esse salto é também que no Kafka a burocracia, o Estado, está muito próximo da violência e também da tecnologia. Então, isso é uma das coisas que permite que a gente faça essa aproximação sem jogar fora, sem, tipo, indiferenciar os conceitos que a gente estava usando até agora, né? Então, só para diferenciar como que a gente tem a representação nessa obra artística e como a gente pensa nisso como conceitos, né? Beleza. Vamos lá. Neste conto, essa novela, o tom é mais realista, né? Então ele difere bastante do Castelo, porque o tom é super realista. Por quê? Porque aqui não se trata de uma entidade impossível, invisível, quase transcendental como um castelo, mas de uma invenção humana. Então é tão mais assustador porque essa máquina que aplica penas, né, que é o centro da novela, foi inventado por um homem, uma pessoa, né? Então isso é um tanto quanto assustador. O leitor se pergunta sobre a integridade moral dessa pessoa que criou essa máquina. O contexto do conto é que um certo oficial criou essa máquina e o oficial que aparece na novela, ele é um discípulo deste homem que está tentando meio que fazer que essa pena aplicada pela máquina continue. Então ele usa de uma certa amizade com o viajante para tentar fazer o viajante defender a máquina, certo? Para que essa pena, essa tradição, né? Essa tradição mesmo, não morra. Essa tradição de punir os condenados com essa máquina, né? Exato. Que o oficial tanto gosta, né? Estima. Vangloria, estima, valoriza. Sim, ele estima com um apreço bem humano, assim. Ele vê como uma coisa positiva e ele gosta disso. É impressionante nesse conto, vale a pena depois quem for ler reparar nisso, o detalhismo que o oficial usa para descrever para o viajante como a máquina funciona, como a máquina aplica a pena aos condenados. Eu não vou contar aqui, porque isso é parte da trama, não vamos ficar dando tanto spoiler, mas o jeito que ele descreve o funcionamento da máquina, as etapas em que ela funciona, qual é o funcionamento desejado, como ela sempre dá certo, apesar dos problemas, de não ter sempre peça para repor, tal, como que ela sempre funciona, é assustador, principalmente quando a gente está quando está se tratando de uma máquina que serve para punir pessoas, né? Assim, para judiar de gente. Vamos falar de um jeito bem direto. Assim, Aí né? entra nessa separação, né, na separação ética de papéis, assim, a burocracia, ela pressupõe esse profissionalismo, essa separação de papéis entre quem a pessoa é concreta e a pessoa e o cargo que ela deve exercer. E entra aí, portanto, uma separação do próprio propósito ético dela em relação a quais são os objetivos do trabalho. Assim, e a pessoa passa a ser a qualidade do trabalho dela é quão eficientemente ela cumpre esse objetivo que é externo a ela, que é um objetivo que ela não precisa pensar criticamente, que, aliás, é pior se você pensar criticamente do ponto de vista da burocracia. Você precisa só exercer com eficiência tal papel que é, né? E, nesse caso, há uma desumanização, né, do trabalhador. Há uma desumanização do burocrata, que passa a se identificar com esse papel, com esse papel que ele exerce. Assim. Isso. E por que é uma separação ética, né? Porque o papel que ele exerce
como a gente tem falado, é um meio, né? O papel do oficial é garantir que a máquina funcione. Não Uhum. importa o que a máquina faz, Sim. se isso é bom, se isso é ruim. A ética é justamente a área do conhecimento que nos faria pensar sobre aquilo, se o que nós estamos fazendo é o bem ou mal, o bom ou ruim. Tem uma diferença entre ética e moral, mas não vamos entrar tanto aí. Sim. Né? Mas a ética ficaria incumbida de lembrar a gente sempre de pensar nos objetivos e finalidades daquilo que a gente está fazendo. E o exercício burocrático, né, é justamente, como se costuma ler, a troca do fim pelo meio. Então só interessa a eficácia, que é a realização mais rápido e eficiente possível daquela tarefa. Não importa o que ela faz. Assim. Isso é ótimo para coordenar tarefas, porque as pessoas agem todas de acordo com esse mesmo objetivo, mas isso é péssimo no sentido de em que você desumaniza o trabalho, assim, desumaniza as tarefas, né? É uma racionalização, é uma espécie de racionalidade que amputa da razão esse conceito de finalidade, esse questionamento ético. Ela é uma racionalidade instrumental, em oposição que seria uma racionalidade crítica. A gente se empolgou aqui, mas o Gustavo tinha mais coisa para falar da colônia penal. Só para não perder a deixa. Não, mas foi uma deixa pertinente, porque essa passagem que eu queria pegar, você tem o equilíbrio entre o profissional e o pessoal, e que um não deve anular o outro, né? E aí o que a gente geralmente pensa é que eu me torno tão profissional que isso acaba com a minha visão humana. Só que um bom ponto de partida para esse texto do Kafka, e eu acredito quase toda a obra dele, é lembrar, acho que eu já falei isso, de que os personagens do Kafka gostam de ser alienados. Então, ele reforça essa questão de que a gente se torna desumano na medida em que ele ainda cede, né, o narrador kafkiano ainda cede certas conotações humanas para os personagens. Então, por exemplo, o oficial, ele tem muito apreço pelas anotações do oficial anterior. Ele vê e ele chama de uma escrita muito artística, é uma coisa difícil de se decifrar, é quase arte mesmo. Que o cara e ele nem consegue ver, ele não deixa o viajante segurar, porque é uma coisa muito cara para ele, é a coisa mais cara que ele tem. Engraçado, sacraliza, né, a coisa assim. Exato. E ele não deixa de ser um ser humano, né? Eu acho interessante pensar em qual movimento que está acontecendo. É ele que está projetando profissionalismo na vida pessoal, então ele torna os sentimentos dele coisas profissionais, ou será que ele pessoaliza as coisas profissionais, né? Acho que esse balanço talvez seja... De fato, isso é um ponto muito importante, né? Porque a burocracia nessa linha, né? Nessa linha que distancia as pessoas do pensamento, fazem elas agirem sem pensar sobre o que estão fazendo, sem serem críticas, né? Não funcionaria se não houvesse também nas pessoas alguma predisposição para se adaptar a isso, né? A esse modo de trabalhar. E os personagens do Kafka não é que eles fazem isso descontentes, né? Exato. Eles internalizam a lógica, né, da máquina. Internalização é uma boa palavra, né? Porque quando você está numa tarefa que não tem sentido humano para você, mas que você tem que exercer, é possível manter essa tensão e, portanto, sofrer eternamente enquanto você tem que cumprir essa tarefa. É possível você deixar de cumprir essa tarefa e se demitir. Ou é possível você passar a reduzir todo o seu sentido existencial para aquela tarefa, que é internalizar esse papel. Assim, é você se reduzir todos os seus potenciais criativos à tarefa que lhe é designada. Que é esse o caso do professor. E você passa, portanto, a ter uma relação afetiva, a ter uma relação de amor mesmo com isso que você é obrigado a fazer. Tem um sequestro de subjetividade aí, eu diria. Entrando, por exemplo, numa questão mais da crítica literária, da história da crítica literária, essa é uma questão que, durante muito tempo, no século passado, dividiu os críticos, porque alguns achavam que o Kafka ele era o escritor alienado, outros achavam que ele era o escritor da alienação, no sentido de que ele representava realmente como nós nos tornamos alienados nessa sociedade moderna e tal, assim. Então, mesmo essa questão é difícil você entender. Ou o cara ele tá sendo oprimido, mas eu acho que tem uma enorme felicidade nos personagens kafkianos de ser, de fato, de exercer esse papel. Isso é um tema bem, bem profundo na filosofia política, que é o enigma da servidão voluntária, né? Por que as pessoas se permitem obedecer, assim? Porque as pessoas permitem que o poder se exerça sobre elas, assim?
Bem, Isso remonta até o La Boétie, né? É. De 1400? não, 1700, eu acho. 1700. Ou 1600, eu acho que é século XVII, assim. Enfim, mais de É bem séculos antiga, atrás, assim, é. independente de ser 500 ou 600, né? Uhum. Enfim, eu chamo a atenção só para um último ponto da colônia penal, que é que o condenado, enquanto o oficial está explicando para o viajante o funcionamento da máquina e mostrando a colônia penal para ele, tem um cara lá que vai ser condenado. E o viajante ele vai conseguir ver essa condenação. Esse cara, ele foi condenado porque ele cometeu o crime de desobedecer o oficial acima dele. Ele é um soldado e o crime dele foi desobedecer aquele da patente mais alta. Ele dormiu em serviço. Esse foi o crime que ele cometeu. Ele estava na guarda, o oficial acima dele estava dormindo e o trabalho dele era ficar acordado e de hora em hora ele tinha que bater continência na porta do oficial superior a ele. Que tava dormindo. Que estava dormindo. Entendi. E aí o oficial que estava dormindo acordou de madrugada para ver se ele estava acordado e encontrou ele dormindo. Então encontrou o cara que estava na porta dele dormindo Uhum. ao invés de vigiando a porta, né? E no final, então, ele é condenado por desobediência à ordem dele por desobediência, né? De não ter cumprido a ordem que ele tinha sido mandado. Eu não acho que isso é casual, acho que isso reforça justamente a imagem da burocracia como essa organização hierárquica de funções, onde é muito importante, mais importante do que muita coisa, você cumprir o que você é mandado fazer. Não é Mesmo se o que você tem que fazer é completamente irracional e não serve pra nada, assim. Exatamente. Nesse caso, bater continência a Pro cara cada que tá hora dormindo. pro cara que está dormindo. Há algo arbitrário nisso também, né? Mas ao mesmo tempo passível da punição lá na colônia penal. Esse condenado, ele recebe no corpo dele, né, na pele dele, uma espécie de tatuagem, que é alguma marca física, que é, se eu me lembro bem, é tipo, honre seu superior, alguma coisa assim, pra ele aprender, de fato. Ele é tatuado com a lei que ele descumpriu. Isso. Então, pensando em comparar com as obras anteriores, em que você tem uma certa... O protagonista, ele não sabe do que ele é acusado, ele não sabe se ele pode ser... ele não consegue a representação adequada. Nesse daqui, isso chega a um absurdo tão grande que é um tanto paradoxal, e eu acho que retoma essa questão de que os personagens kafkianos, eles gostam de ser alienados, que é o quê? O condenado, ele não tem direito nem a saber qual é a pena que ele vai receber, nem saber qual crime ele cometeu, nem tem direito à defesa, e nem sabe, de fato, que ele está sendo julgado. A descrição dele é um pouco animalesca, né? O Kafka adora os animais, outra característica dos contos de fadas, ele usa como referência dos personagens dele. Então ele é uma pessoa tipo, que é retratada de uma forma bem burra, assim, bem sem pensar. Então, se nas obras anteriores você tinha tipo, uma incerteza, uma ambiguidade de como funcionava a burocracia, aqui não tem. A única questão é que o condenado não sabe. A máquina funciona de fato assim, ela funciona bem assim, de forma a manter o anonimato desse homem, e não tem ambiguidade nisso. É assim que funciona. É interessante que, tendo nesse conto toda essa parte violenta da burocracia sido criada por uma pessoa, né, o oficial anterior, isso traz aquela questão de que a burocracia tem essa burocracia violenta tem essa arbitrariedade, que é, se você foi escolhido, né, como os dois Joseph K. foram escolhidos, se você foi escolhido como um bom cidadão, beleza, tá tudo bem. Só que, se você foi escolhido como um cidadão que não vale a pena, como os judeus foram, aí não tem muito como o que você fazer. Você será, assim, acossado, e você não consegue nem reclamar com uma pessoa, porque será toda a população que virá contra você. Isso é uma coisa que aparece também em outras obras do Kafka. Isso. Por que você colocou o comentário, né, como os judeus foram? Para não parecer que você é antissemita. Assim, foi o Gustavo colocou bem, acrescentou bem essa parte do como os judeus foram, porque no período nazista, por mais absurdo que fosse o regime nazista e defendesse coisas absolutamente irracionais, ele contava com um sistema organizado e burocrático e muito eficiente
para realizar esse projeto irracional. No caso, para exterminar os povos que eram considerados impuros, né? E a burocracia nazista tinha justamente essa característica de funcionários que colaboravam com o projeto nazista. Quem analisou, para falar bem rápido sobre isso, um desses funcionários foi a Hannah Arendt, que foi no julgamento do Eichmann, que era um cara que era um burocrata nazista, eu não lembro exatamente com o que ele trabalhava. Mas ele não era ele não era um psicopata, ele não era um cara transtornado, ele não era um Não é a imagem vilão que a gente tem de do serial filme. killer, né? Ele não era uma pessoa, que é ruim falar isso, mas ele não era um vilão, ele não era uma pessoa Perversa. essencialmente perversa ou ruim. Ele era um cidadão comum, medíocre, e que dizia só que estava fazendo o trabalho dele. E Ele que tinha se orgulho sentia... de ter feito bem o trabalho, né? Isso, ele tinha orgulho de ter feito um trabalho bom e de participar de uma coisa maior do que ele. Toda a discussão em volta da burocracia nazista e dos funcionários que compunham ela fazem a gente pensar nesse ponto que para se fazer uma coisa muito ruim, você não precisa de vilões, de pessoas horrorosas. Basta um cidadão comum organizado em torno desse modo de trabalhar. Assim. Isso foi o que a Hannah Arendt chamou de a banalidade do mal. Que você não precisa de um vilão, pode ser uma pessoa comum que colabora com esse tipo de projeto. Né? No caso da colônia penal, do Kafka, né, o oficial não é uma pessoa super especial, nem nada disso. Né? E ele está lá mantendo esse procedimento, essa tradição penal. E o que esses dois casos têm em comum é que é uma violência exercida de forma desapaixonada. Porque o Holocausto também foi isso, assim, foi um assassinato de milhões de judeus que o motor dele não foi só o ódio. Tudo bem, podia existir ódio, mas tipo, havia vários funcionários lá que só cumpriam uma tarefa, sabe? Era uma violência canalizada de modo bem racional e eficiente, assim. Se fosse só um movimento canalizado pelo ódio, ele não duraria tanto tempo, ou não conseguiria ser bem organizado, né? Precisou de algo além disso, precisou de uma certa... precisou de uma razão, né? Uma organização mesmo. Por isso a sensação das pessoas comuns que participavam disso, né? Essa adesão. Na colônia penal, eu acho legal que tem mais uma coisa também para falar, que é como esse funcionamento burocrático ele tira a individualidade de todo mundo que está envolvido. Por um lado, quem trabalha com isso, a gente falou que tende a seguir ordens cegas, não pensa sobre o que está fazendo, se pensar isso atrapalha o funcionamento da máquina, então quanto menos pensa, melhor. Obviamente, nessas situações as pessoas são menos cidadãos, são menos indivíduos, né? E, por outro lado, o condenado, que, como o Gustavo trouxe, não pode conhecer sua pena, não tem direito de defesa, não pode saber muito bem o que está acontecendo com ele, assim. Obviamente, ele está expoliado também da condição de indivíduo dele. Ele não é uma pessoa que está sendo responsabilizada por qualquer coisa que ele tenha feito. Assim. Ele não é mais um ser humano, quase, né? Faltou mencionar também nessa parte da colônia penal, e é um dos motivos pelo qual eu escolhi essa sequência, porque parece que as coisas vão ficando cada vez mais gritantes. O motivo pelo qual o oficial diz que o condenado não precisa saber, ou seja, intelectualmente conhecer sua pena, é porque ele já sente ela no corpo, certo? Então, tipo, realmente não tem porquê se você já passa pela pena. Né? Não tem por que você saber por que você é condenado, porque você nasce condenado, você é essencialmente condenado, de novo, né? Uma ordem arbitrária que diz que esse indivíduo ou aquele indivíduo é menor do que outros, e ele simplesmente tem que aceitar isso e acaba sucumbindo, acaba aceitando. Bom, a gente viu a partir dessa sequência boa, então, do processo, depois do castelo, depois da colônia penal. Claro, isso é só uma parte da obra do Kafka, né? Mas a partir desses textos a gente conseguiu ver um pouco como o modelo de funcionamento burocrático da sociedade aparece nesses textos de modos diferentes, com algumas características. Todos eles, até agora, se vocês entenderam o programa até agora, todos eles indicam a burocracia como uma organização que dessensibiliza a gente, faz com que a gente faça coisas sem pensar. Ou seja, todos esses exemplos trouxeram a burocracia com uma conotação negativa. Mas a gente não pode deixar de acreditar, né? A gente tem que pensar que organizar a nossa vida tem que ser positivo em alguma situação, né? A pergunta que a gente fica aqui como
indicativos de respostas, né? Em que momentos a burocracia se torna distópica, né? Nesse sentido, em que momentos a burocracia se torna kafkiana e como a organização das coisas, a organização do trabalho, da vida, dos procedimentos pode ser não burocrático. Joguei a pergunta, eu vou ser o último a responder, vai lá. Bom, eu diria que a burocracia se torna distópica, kafkiana, quando o indivíduo começa a funcionar como uma parte da burocracia, quando ele se identifica com ela. Quando ele próprio é alienado e gosta dessa alienação. Ele passa a amar a burocracia, né? Isso, exato. Inclusive, na leitura que eu faço desse texto, inclusive de outros textos do Kafka, eu acho que é uma questão muito polêmica que eu imagino que para a galera da época, do século passado, da primeira metade do século passado especialmente, ler Kafka devia ter sido uma coisa assim, insuportável quase. A gente foi numa palestra uma vez, eu e o Lucas, em que falaram isso. Era muito difícil ler Kafka na década de 50, 60, no Brasil, né? Imagino que na Alemanha, da primeira metade do século passado, deva ter sido também, porque essa questão de ser alienado, ela incide mesmo as pessoas que foram, assim, violentamente oprimidas, né? Então, os personagens do Kafka têm muitas proximidades com os judeus. Por exemplo, os personagens do Artista da Fome, que é um outro texto dele, tem muitas proximidades com os judeus, e é como se o Kafka fizesse certas piadas ou certos comentários irônicos de que, de fato, eles são aquilo que projetaram sobre eles, ou seja, seres humanos inferiores. Então, é uma questão muito polêmica e muito delicada, mas, como todo bom texto, você é muito forte e você tem que, enfim, fazer leituras e leituras com camadas e camadas e nuances, etc. O maior problema da burocracia é quando ela consegue anular o que tem de humano nas pessoas que fazem parte desse sistema. Eu só acrescentaria também que eu diria que tem alguns problemas. A burocracia ela consegue ficar problemática com mais facilidade quando há mais sigilo da burocracia e quando há mais fetichização da autoridade. Assim, esses são dois elementos que impulsionam a burocracia a assumir um funcionamento distópico. A fetichização da autoridade tem a ver com você passar a não só obedecer porque você é obrigado, mas passar a amar essa ordem, assim, passar a ter essa obediência apaixonada, assim, por isso. Mas também no sentido de algo que ajuda você a minar todo o seu funcionamento crítico da sua racionalidade. Então, a questão do sigilo, ela se opõe à transparência. Eu acho que a burocracia, como forma de organização, ela não precisa do sigilo. A gente não precisa de sigilo para se organizar. A transparência como um elemento da gestão pública, como um elemento da democracia que ajuda a conter esse poder burocrático. Ajuda a fazer com que as pessoas possam se defender disso, compreendendo os processos, a tentar jogar parte desse polo do poder para a população comum e também para os funcionários abaixo na pirâmide. A relação entre burocracia e democracia é uma ótima deixa para eu acrescentar a minha posição sobre isso, já que eu concordo com o que vocês dois falaram, né? Tanto que a burocracia se torna distópica quando os indivíduos incorporam só esse jeito indiferente e frio de ser e de trabalhar, e que também tem aspectos da organização da burocracia, como o Jean trouxe, do sigilo, e que é a falta de transparência, e questão da autoridade fetichizada, né? Ou autoridade idolatrada a qualquer custo. Né? Eu acrescentaria só que nessa relação entre democracia e burocracia tem um joguinho de palavras legal que tem num dos textos das nossas referências, que é o seguinte: a democracia é o regime de governo que é o regime onde o poder não é de ninguém. Certo? O que isso significa? Significa que as pessoas que ocupam os lugares de poder, elas podem sair dos lugares de poder que elas ocupam, podem ser trocadas, as pessoas podem exigir coisas de seus líderes, podem, enfim. O poder ele é representado apenas pelos seus governantes, mas ele não é dos governantes. No caso das organizações extremamente burocráticas, e nesse caso distópicas, seria o caso do poder ser de ninguém. Vejam a nuance, né? O poder não é de ninguém, e nesse caso o poder é de ninguém. Porque tem
uma característica disso que a gente trouxe no episódio inteiro, que é que as ordens, o poder nos governos burocráticos, eles vêm e os cidadãos são aplacados por essas ordens e por essas decisões sem saber de onde elas vieram. E sem saber quem deu elas, porque no fundo alguém talvez tenha dado a ordem, mas muitas pessoas cumpriram ela. Então não dá para saber de onde veio isso. Por isso se diz o poder é de ninguém, né? Quer dizer, poder de ninguém como um poder despersonalizado. Um assim. poder despersonalizado, isso. E a gente viu que a burocracia é composta pelas pessoas. Então o poder tem que estar pessoalizado também, né? Isso é uma coisa que evita que o mundo se torne distópico. Gera responsabilidade, né? As pessoas têm que se responsabilizar pelo que fazem. Exato. Esse é um elemento que evita o mundo distópico, né? A cadeia de comando muito longa, né? A divisão hierárquica em muitos postos faz com que fique difícil encontrar quem foi o responsável específico quando dá ruim, digamos assim. E essa organização burocrática indiferente faz com que as pessoas que incorporam ela não assumam a responsabilidade pelas coisas que elas fazem. É aquilo que a gente falou antes da divisão ética, né? Entre a ética e o cumprimento da lei. Quem só obedece não acha que é responsável pelo que faz, porque está só cumprindo ordens de outro. Está sendo um bom profissional. Está sendo um bom profissional. Quando, na verdade, a ética também tem a ver com responsabilidade, que é saber o que você está fazendo e responder pelo que você está fazendo. Essa é o significado de responsabilidade, né? Nós que somos psicólogos, né? Eu e você, Jean, mas o Gustavo também tem essa veia, né, dentro dele. Além de beletrista. Além de beletrista. Não, mas diz que também tem essa preocupação humana, né? Porque as letras, afinal de contas, estão também nesse grande grupo. Elas são a vanguarda da psicologia. Por um lado, elas são a vanguarda da psicologia. Mas, enfim, nós que somos psicólogos, né, trabalhamos essencialmente com pessoas, né, com humanos. O nosso trabalho, ele é mais grave ainda quando o nosso trabalho se torna burocratizado, né? E um exemplo clássico disso, só porque eu falei antes que eu ia trazer de novo, são os manicômios e a história dos manicômios. Para a gente não se estender tanto, porque já temos bastante tempo de programa, tem um texto nas nossas referências que chama Psiquiatria Burocrática, 2 ou 3 coisas que sei sobre ela. Eu recomendo esse texto para vocês que estão ouvindo, ele vai estar nas referências. Lá o Jurandir Freire, ele explica como os manicômios e todo tipo de violação de direitos que era praticado lá dependiam também de um sistema extremamente burocrático de cumprimento de normas e procedimentos por parte dos profissionais desses estabelecimentos que, na prática, acabaram sendo tudo menos estabelecimentos de cuidado, né? E isso dependeu também de uma organização burocrática. Essa organização burocrática resistiu também a todo tipo de mudança que foi tentado de se fazer nesses lugares que permitisse um cuidado maior, em liberdade, respeitando os direitos das pessoas em sofrimento mental, né? Com todas as complexidades que isso tem. Quer dizer, é uma organização burocrática que era um poder em si mesmo também, né? Porque ela tinha o poder de obedecer, de fazer cumprir as determinações superiores, mas também tinha um poder de fazer certa resistência legalizada às determinações superiores quando mudaram, assim, né? Quando passaram a ser decisões desconfortáveis, assim. Isso, ela virou um poder à parte com uma capacidade de retardar ou mesmo resistir a qualquer tipo de mudança proposta, né? Assim, então, na nossa profissão e com todo mundo que lida diretamente com humanos, essa preocupação com a burocratização das nossas condutas, ela é mais importante ainda, né? Quando a gente está lidando diretamente com pessoas. Afinal de contas, essa conduta burocrática, ela no fundo é uma indiferença pelos outros. E o nosso trabalho, ele depende justamente da gente se aproximar das pessoas e se importar com os outros, né? A burocracia, né, os procedimentos, eles muitas vezes são uma racionalização da nossa frieza ou da nossa falta de vontade em suportar o sofrimento do outro, né? Isso. E nesses casos vem muito a calhar, né? Se apoiar nos procedimentos, né? Se esconder por trás dos protocolos. Sim. Mas, para terminar, eu acho que organizar a sociedade não é necessariamente burocratizá-la. Eu acho que existem procedimentos que, inclusive, impedem a tirania, o exercício de poder excessivo, tudo mais, e todos esses procedimentos
que nem o Jean trouxe, quando são transparentes e participativos, eles são bem-vindos. A transparência, descentralização, controle social, são vários elementos que permitem que você democratize a organização, que é isso que é importante. Isso. A discussão ficou muito densa, né, no final, eu achei assim, mas eu achei que ficou muito legal. Falta só a gente trocar umas figurinhas, né? Perfeito, vambora. Dicas culturais. Jean, o que você trouxe então? Então, eu trouxe um filminho chamado Daniel Blake, Eu, Daniel Blake, que é sobre um trabalhador que tá com problema cardíaco, se não me engano, ele não pode trabalhar por motivo de saúde, o médico não deixa, mas, de algum modo, para ele conseguir os benefícios da Seguridade Social na Inglaterra, ele é obrigado a tentar trabalhar para conseguir o seguro-desemprego, assim. Então ele é jogado nessa irracionalidade do sistema na qual ele não pode trabalhar, de fato, mas ele tem que procurar emprego apesar de não poder trabalhar para conseguir receber os benefícios aos quais ele teria direito pelo fato de ele não poder trabalhar. É tão confuso quanto a sua explicação. Não, mas Sim, mas é assim mesmo. É essa situação, né? E é bem interessante que mostra todo o sofrimento e toda a briga dele com essa máquina impessoal e burocrática, e que, para mim, ajuda a também pensar o que, às vezes, a ineficiência que a gente vê da burocracia, ela é proposital, ela é intencional. Porque essa ineficiência ajuda o Estado inglês a gastar menos com os benefícios que são direito da população, assim. Então é só essa dica. É de 2016, né, esse filme. É recente. Creio que sim, é bem recente. A minha dica é o filme Si Pulfare, um filme italiano de 2008, que retrata uma enfermaria de uma instituição de saúde mental, onde os pacientes já compunham uma certa cooperativa de trabalho, mas é uma cooperativa marginalizada e que ninguém aceitava o trabalho deles e a coisa não andava muito para frente. E o coordenador dessa cooperativa muda e entra um cara, enfim, um personagem muito importante no filme, que passa a coordenar essa cooperativa com uma outra filosofia, uma outra ideologia, inclusive de qual que é o lugar que essas pessoas podem ter no trabalho, né? Lembrando que as pessoas com um sofrimento mental intenso normalmente são deixadas à margem do mundo do trabalho. À medida que o filme anda, essa cooperativa vai se transformando e é um filme muito... Além de um filme muito bom, é um filme muito bonito, assim, emocionante também a trajetória dessa cooperativa de trabalho. Fica a dica. A minha dica é, na verdade, 2 livros de um escritor sul-africano chamado J.M. Coetzee, um escritor contemporâneo que ainda está escrevendo. Eu pensei nos 2 porque eu acho que cada um traz uma faceta diferente do Kafka, porque eu acho que esse escritor sofre grande influência do Kafka. O primeiro chama Vida e Tempos de Michael K., que eu acho que esse K tá bem aí por causa disso, né? Em que é retratado um homem que ele é basicamente um morador de rua. Ele é um andarilho, na verdade. Que ele fica vagando pelas terras da África do Sul, sem ninguém. Ele come frutas que ele acha por aí, ele caça animais, mas ele não convive com ninguém. Tem uma questão de animalização dele, assim. Então não acontece muito, é basicamente a história dele, assim. E o outro chama Esperando pelos Bárbaros, também do mesmo autor, em que você tem um oficial de um império X, que a gente não sabe qual que é, em que eles estão no contexto do livro, do romance, com medo de um ataque dos bárbaros, que também a gente não entende se é real, porque ele parece ser quase uma posição ideológica do Império, no sentido de que eles têm medo. A posição deles é que os bárbaros não podem entrar. Não que eles de fato queiram ou que eles vão, mas de fato é o que une o Império, parece ser isso. Não podemos deixar os bárbaros entrar. Então, nesses 2 livros, me parece que a escrita do Coetzee não traz exatamente os temas kafkianos em si, no sentido da burocracia e tal, mas a escrita, a narrativa é muito próxima porque tem a ver com esse narrador ou esse
protagonista que é alienado. Então eu vejo muita alienação na própria escrita do Coetzee. Então isso é uma das coisas que eu acho que mostram a influência dele e também colocam ele como um escritor tipicamente contemporâneo, porque ele escolhe, em geral, no caso do Esperando pelos Bárbaros, um protagonista, um narrador, que é uma pessoa com a qual o leitor não deve se identificar, ter empatia. Então isso é uma coisa que é um pouco assim, o mais comum na literatura hoje em dia, de você simplesmente destrinchar um personagem. Então você deixa ele falando besteiras. No caso desse Esperando pelos Bárbaros, é um homem que ele tem uma relação estranha com uma das bárbaras, então você não, de fato, se identifica com ele, você despreza ele, mas ele também não tem muita vontade de se martirizar. Ele só é um homem, ele se aceita e aí, por isso, a narrativa fica um pouco plana também, não acontece muita coisa no livro. A narrativa gera uma situação de estranhamento do leitor para com o personagem. Assim. Isso, é uma coisa característica da literatura contemporânea de você tentar afastar essas coisas. Além das dicas que a gente trouxe, fica claro de sugestão que vocês procurem os livros e textos do Kafka que a gente falou ao longo do episódio inteiro, né? Claro, para vocês poderem também ler e tirarem as suas próprias conclusões, medir o quanto vocês concordam ou não com a análise que a gente fez. De todo jeito, a gente já está caminhando para o final. Eu estou satisfeito. E vocês? Satisfeito. Eu estou muito satisfeito. Então, vamos partir para os comentários finais aí. O que vocês têm para finalizar? Bem, eu queria só agradecer ao nosso querido ouvinte e convidado, Gustavo Rocha? Gustavo Rocha. Eu espontaneamente cheguei ao sobrenome verdadeiro dele. Obrigado, Gustavo, por dispor seu domingo de manhã aqui para gravar com a gente. Obrigado ao Lucas por sempre estar aí junto comigo. E obrigado a vocês que ouvem a gente, gostando ou não, mas continuam ouvindo a gente. Obrigado aí. Obrigado pelo convite, eu gostei muito, achei que o debate foi legal. A gente conseguiu fazer uma intercalar legal, o Kafka e a burocracia, e ver os limites dela e tal. Foi um debate legal, gostei. Gustavo, você tem alguma página ou alguma produção autoral que você quer... fazer um jabá aqui, uma divulgação para 5 pessoas que nos escutam? Não, já passou já tem umas 20, eu acho, né? Ô, louco. Não, deve ser isso. Não, eu submeti um texto sobre o Kafka para uma revista, eu não sei se eles aceitaram ainda. Então não posso Beleza, então daqui a alguns episódios a gente vai dar um recadinho se aceitou ou não o texto. Tá. Só. Quando for publicado vai ser uma das nossas dicas culturais. Vocês vão, Mas assim, eu aviso, aí se eu ficar sabendo que publicou até o dia de vocês postarem, eu aviso. Aí você preenche o formulário Fazer um adendo. para virar dica cultural, não é qualquer coisa, cara. tem procedimentos, cara. Tá bom. Mas enfim, brincadeiras à parte, obrigado mesmo pela participação, pelo tempo dedicado a isso, estudo e tal. Acho que somou muito, eu espero que esses programas com convidados passem a ser mais frequentes. A gente já tem convidados em mente para outros programas, então fiquem de olho também. E é isso, no geral, que nem o Jean falou, obrigado pela atenção e pela paciência. Como sempre, tudo que a gente usou para fazer esse episódio vai estar na postagem, na parte das referências, para vocês acessarem se vocês quiserem também. Tá certo? Então a gente se despede, daqui a 15 dias a gente vai estar de volta com um programa sobre atuação profissional e psicologia. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! This is the 20th century, but too much aggravation. It's the age of insanity. What did become of the green pleasant fields of Jerusalem?
got no ambition. I'm just disillusion. I'm a 20th century man, but I don't wanna be him. My mama said she can't understand me. She can't see my motivation. Just give me some security. I'm a paranoid schizoid product of the 20th century. You keep all your smart mountain riders. Give me William Shakespeare. You keep all your smart modern fingers. I'll take Bam Bam Dish and the Vinci Games. Girl, we gotta get out of here. We gotta find a solution. I'm a 20th century man, but I don't wanna die here. Yeah, we gotta get out of here. We gotta find a solution. I'm a 20th century man, but I don't wanna be him. I was born in a welfare state, ruled by bureaucracy, controlled by civil servants and people dressed in grey. Got no privacy, got no liberty, 'cause the 20th century people took it all away from me. Get myself shot down. Some trigger happy policeman. Gotta keep a hold on my sanity. I'm a 20th century